Bem-vindos, leitores, meu nome é Daniel Orsini e aqui a gente fala de livro. Hoje também de mangá. Puxe um cafezinho, pode ser fresco, pode ser passado. Se inscreva no canal se ainda não pertence a esse grupo, se não grande, ao menos seleto. Abra o coração e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de Tomie, um mangá de horror cujo autor, o mangaka, se chama Junji Ito. Tomie foi lançado completo no Brasil em 2 volumes, esses aqui, pela Pipoca Nankin. É uma edição linda, com um acabamento muito bom, e os 2 volumes têm esses dust jackets, essas proteções que se você não tira, vê só na livraria, não vê, sei lá, você não vê a capa dos 2 volumes, que são capas lindíssimas. Olha essa capa aqui. Eu fiquei fascinado com a capa dos 2 volumes. Eu vou mostrar do outro também. Eu achei capas muito bonitas. E agora, abrindo também o meu coração para vocês, a verdade é que eu peguei Tomie para ler sem nenhuma pretensão sequer mínima de fazer um vídeo aqui pro canal a respeito dessa obra. Eu peguei para ler por diversão mesmo, eu gosto muito de horror. Eu já tinha lido um outro mangá do Junji Ito, mais famoso, chamado Uzumaki, e a trama central de Tomie me pareceu interessante. Uma menina que sempre morre e de alguma forma ressuscita. E para ser sincero, eu fui com as minhas expectativas bem baixas, porque eu sabia que Tomie foi a primeira obra do Junji Ito e ele fez ela como um projeto paralelo enquanto ele trabalhava fazendo prótese dentária, alguma coisa assim. Então eu estava esperando uma obra bem crua, com temas pouco trabalhados, uma coisa um pouco mais tosca, talvez, sabe? Acontece que eu estava errado. Muito errado. Mas tudo bem, eu costumo estar nada demais. Tomie é muito bom, é excelente. E daí, como eu achei esse mangá de horror tão bom, e estamos em outubro, mês tradicionalmente associado ao horror, eu achei que poderia ser uma boa fazer um vídeo sobre Tomie. Depois vocês comentam aí se acharam uma boa ideia essa escolha e se também gostaram do vídeo. Feita essa curta introdução, do que trata Tomie? Tomie é uma garota, uma colegial. Ela é muito bonita, mas muito. É uma unanimidade entre homens e mulheres que a beleza da Tomie é estonteante, é fora do comum. Os cabelos da Tomie são escuros, sedosos, as pessoas olham para eles e já sentem vontade de correr os dedos entre as madeixas dela. E ela tem um porte também que esteja parada, esteja andando, as pessoas se atraem pela figura dela. E ela tem um detalhe também, uma pinta embaixo do olho, que todo mundo acha extremamente charmosa e que tem uma função narrativa também que vai tornar sempre a Tomie fácil de ser identificada tanto pelos personagens como também pelos leitores. E eu vou falar um pouco da trama agora, mas não se preocupem com spoiler, porque se a história completa fosse de 0 a 100%, o que eu vou falar aqui não chegaria a 10%. O mangá começa em uma escola com alunos e professores comentando a morte de uma estudante, a Tomie. A gente escuta também um barulho de fundo de programa de TV, uma coisa meio da Atena, comentando que os pedaços dela foram encontrados espalhados pela cidade inteira em pequenos pacotes, e os que foram encontrados já foram devidamente recolhidos pelas autoridades e incinerados. As investigações estão em andamento, o assassino estaria solto ainda, e essa sensação de perigo à espreita parece lançar uma sombra de tensão sobre os estudantes na escola. Essa tensão quieta, esse equilíbrio instável, se mantém até um pouco depois da primeira aula do dia começar, quando de repente
a Tomi entra pela porta como se nunca tivesse morrido, simplesmente pedindo desculpa pelo atraso. Eu não vou falar o que você nota nos colegas da Tomi quando a veem, mas eu vou falar o que você não nota: alegria e alívio. E eu vou mostrar para vocês esses dois quadros seguidos do mangá. Esse e esse. Olha a reação dos colegas. E lembrem que ninguém viu o corpo inteiro da Tomi, só acharam um pedaçaiada espalhada pela cidade. Podia muito bem nem ser ela. Você vê como todo mundo aí já se entrega um pouco só pelas reações que tiveram. No colégio passa a correr toda a qualidade possível de fofoca sobre a Tomi. Que ela é um fantasma, que a menina que morreu foi outra, que ela tinha uma irmã gêmea secreta e por aí vai. A Tomi, por sua vez, parece um pouco estranhada também, achando esquisito que as pessoas tenham evitado um pouco ela. Só tem uma amiga que continua a andar com ela que se chama Reiko. Mas até essa Reiko está preocupada com alguma coisa e claramente tem culpa no cartório. O que a gente acaba descobrindo rapidamente é que alguns dias antes a Tomi estava tendo um caso com um professor casado enquanto namorava, um colega de classe. E durante uma aula extracurricular da escola, em um lugar meio afastado, um tipo de floresta, ela foi dar uma enquadrada nesse professor, falou que era para ele contar logo para a esposa que eles estavam juntos e que ela estava grávida e que se ele não contasse ela ia espalhar para todo mundo mesmo. Nisso chega por trás dos dois esse namorado da sala da Tomi, perguntando: ué, o que está acontecendo entre vocês dois? E a Tomi peita ele assim e fala: quer saber? Eu tô indo pra cama com ele mesmo, o que tem? O que tem? E o cara se atraca com a Tomi, o professor também um pouco ali embolado aos dois. Esse rebu acaba com a Tomi caindo, os três estavam numa área um pouco elevada e aparentemente ela morre. O resto da classe se reúne ali em torno dela e fica todo mundo sem saber o que fazer. Mas o professor, inacreditavelmente, convence todos os alunos a pegarem o material de carpintaria escolar e esquartejarem a Tomi. Ele sequer precisou convencer muito o pessoal. Foi uma coisa meio: e se a gente pegar e top. O outro já estava começando a cortar. É esquisito. Eu fiquei até meio, não sei. Esquisito, né? Eu admito que quando eu cheguei nessa parte, a minha suspensão de descrença chegou a ser testada. Eu achei muito esquisito, assim. Eu fiquei até um pouco com vontade de parar minha leitura. Como assim? Todo mundo topou esquartejar tão fácil a Tomi? Mas não demora muito, quase nada, para a gente entender como que a Tomi pode mexer com as reações das pessoas. E aí a gente vai entender como que sim, essa cena é verossímil dentro do universo que o Junji Ito criou dentro dessa obra. A Tomi chega a acordar no meio ali do procedimento, mas ninguém liga não, os homens estão tomados por um torpor ébrio, continuam cortando ela, fazendo piada enquanto fazem isso, embriagados mesmo. Por fim, eles acabam, dividem os pedaços entre si e combinam de cada um deixar o seu pedaço em algum local da cidade. Tava tudo certo até que a Tomi teve a falta de classe de reaparecer na escola. O reaparecimento da Tomi vai provocar suicídio entre os colegas, outros, como o professor e o ex-namorado, vão ficar loucos e vão ser internados em hospícios, e outros vão acabar se matando entre si ou se ferindo. A amiga dela, Reiko, fica muito aliviada porque ela percebe que a coisa está ficando estranha ali nos arredores, e os pais dela, enquanto isso, por outros motivos, resolvem se mudar. Então ela, pouquíssimos dias depois, se muda para uma outra cidade ali por perto, no litoral, e vai para longe daquela espiral de loucura. E a Reiko está um belo dia caminhando pela praia
quando ela vê um pacote jogado na areia que ela reconhece imediatamente. É o pacote em que ela tinha colocado o pedaço da Tomi de que ela se desfez. Angustiada, tremendo, ela caminha um pouco mais na areia e vê uma cena macabra, horrível. Uma outra Tomi que parece se formar no mar raso a partir de uma esponja do mar ou algum outro ser marinho. E eu vou colocar rapidamente a imagem aqui, porque é muito difícil descrever, e é onde brilha mesmo a arte do Junji Ito, aqui. E nisso acaba o capítulo. Enquanto no primeiro capítulo a Tomi tem um papel muito coadjuvante, vai ser no segundo que a gente vai ter uma ideia mais clara da personalidade e das capacidades que ela tem. E eu quero dizer aqui capacidades além das naturais, capacidades além das humanas comuns. Esse capítulo se passa cerca de 2 anos depois do primeiro e seu cenário é um hospital chamado Morita e os arredores dele. Começamos acompanhando a conversa de 2 personagens que parecem totalmente desconectados, tanto da Tomi quanto do capítulo anterior. Uma jovem ocupante do Hospital Morita, a Yukiko, e um rapaz que sempre a visita, o Tadashi. Eles conversam um pouco da vida, mas principalmente sobre a condição de saúde da Yukiko, que parece ser bem restritiva. Ela fica confinada ao hospital e ela não pode comer nada. Ela reclama que ela não pode comer uma simples maçã e oferece a que deram para ela no hospital ao Tadashi. E ela fala também que isso tudo pode ser resolvido quando chegar a vez dela na fila de transplante. Ela tá na fila para receber um transplante de rim. O Tadashi fica ali escutando até que ele fala, eu tenho que ir embora agora. Aí o Kiko tenta pedir para ele ficar um pouco mais, mas ele fala, não vai dar tchau. Da janela, aí o Kiko vê ele saindo de mãos dadas com uma menina, e quando a menina vira o rosto, a gente vê, mesmo de longe, uma pintinha preta bem pequena embaixo do olho. Tomi. Bom, o que eu imagino que seja alguns dias depois, mas é logo no próximo quadro, a Tomi aparece no quarto de hospital da Yukiko. A gente já fica com o sentido aranha meio gritando, porque a Tomi entra se apresentando como Reiko, que era amiga dela na escola do primeiro capítulo. Mas isso não é nada perto do que vem. A Tomi, de maneira extremamente gentil e graciosa, pede para Yukiko cortar relações com o Tadashi, porque ela é feia e ela vai morrer mesmo, e é impossível ela querer competir com a Tomi / Reiko, e o Tadashi quer mais é que ela morra mesmo. E eu tô falando sério sobre a graça e a gentileza, sabe? Ela abre a porta do quarto de hospital quase como que uma adaptação para anime de A Encantada, ela, claro, fazendo o papel da princesa e falando sorridente, por que você não morre com passarinhos voando? A Yukiko, coitada, fica transtornada, começa a gritar, a derrubar as coisas. As enfermeiras chegam, por Deus, antes tarde do que nunca, e expulsam a Tomi do quarto, e a Yukiko fica lá, sozinha na cama, chorando. E aí o Kiko vai chegar a chamar o Tadashi para conversar e falar que não quer mais ver ele, e ele nem vai fazer muita questão de convencer ela a eles continuarem se vendo, e ela vai fazer planos para se suicidar, isso vai longe ainda. Enquanto isso, pela primeira vez, a gente vai ver o padrão de comportamento da Tomi dentro de um relacionamento. Esse vai ser um tema muito desenvolvido ao longo desse mangá. Ela e o Tadashi estão de mãos dadas, passeando e conversando pela cidade. A parte da conversa que a gente pega começa com o Tadashi perguntando para Tomi, e lembrando aqui que ele também conhece ela pelo nome de Reiko, se ela foi visitar a Yukiko, porque elas nem se conhecem, ele acha esquisito isso. A Tomi responde que sim, e que a Yukiko contou para ela que tá namorando um médico lindo, e mais um monte de história sem pé nem cabeça. O Tadashi fala para ela, você tá mentindo, por que você tá mentindo para mim? Eu conheço a Yukiko. Ela tá lá doente, ela não tá namorando médico nenhum, ela não tem condições de estar namorando médico nenhum. Eu não sei daí se a Tomi nem escuta
Ou se ela escuta e nem liga, mas ela simplesmente corre para uma vitrine de joalheria, aponta um par de brincos e fala para o Tadashi: olha, olha que lindos brincos, compra para mim, compra para mim. O Tadashi responde: poxa, não dá, que eu já te dei um par de brincos semana passada, eu já gastei meu dinheiro, já peguei dinheiro com os meus pais, já peguei dinheiro emprestado, já vendi meu PlayStation, vendi meu Uno, não tem mais de onde tirar dinheiro. E você vê que ele vai ficando puto. Só que a coisa piora porque a reação da Tomi é humilhar ele. Falar que ele não pode comprar o brinco para agradar ela, que ele não tá à altura dela. E ele reage: poxa, Reiko, não dá, meu. Porque lembra, ele conhece ela como Reiko. E ela continua a humilhação. Ela sorri para ele e fala: quem? Reiko? Eu não sei quem é Reiko. É a Gota. Ele pega uma faquinha e sabe Deus por que ele andava com uma faquinha e começa a esfaquear a Tomi alucinadamente, que começa a gritar, a pedir desesperadamente por socorro, por ajuda, mas ele mata ela, ele vai preso. E quando perguntam para ele por que ele fez isso, o que ele responde, e eu vou pôr o quadro aqui também: eu só queria matar aquela garota, detetive. Foi só olhar para ela que me deu uma vontade incontrolável de matar, esquartejar. Será que sou só eu que tenho esse tipo de vontade, detetive? Foi por isso que a esfaqueei, só não a piquei em 1000 pedaços porque vocês me prenderam antes. Vocês veem essa pergunta? Será que é só ele? Não. É um padrão que sempre se repete nas relações amorosas de Tomi. Começa com um desejo romântico de posse, seguido de sentimentos de humilhação e violência desenfreada, e termina invariavelmente em uma obsessão em assassinar e esquartejar a Tomi. Essa parte da trama continua ainda, mas só para dar para vocês um gostinho de para onde a coisa vai, alguns órgãos da Tomi vão ser transplantados. E vocês lembram que a Yukiko precisava de um transplante. E a Tomi consegue renascer a partir de qualquer parte dela. Então, vai vendo. Esses acontecimentos que eu descrevi se dão nas primeiras páginas do mangá, entre os capítulos 1 e 2 dos mais de 20, acho que são 21 capítulos. Nos capítulos seguintes da obra, o Junji Ito vai desenvolver os temas e ideias plantados nesse começo. Esse mangá não tem uma história linear que acompanha os mesmos personagens e a mesma trama do começo até o fim. Você começa numa escola, e aí vai para um hospital, depois está, não lembro, numa mansão, de repente está num subúrbio, em uma excursão de montanhismo, e assim que o barco toca. Eu adoro esse estilo de construção de história e, particularmente em Tomi, eu acho que ele funciona muito bem, porque permite que o Junji Ito trabalhe os temas centrais do livro em diversos contextos e sob diversos vieses. Bom, e o que a gente vai descobrindo sobre a Tomi, história após história? Um aspecto importante é que ela é cruel. Ela é muito cruel. Os homens se apaixonam por ela e ela parece ter um prazer enorme em desprezá-los, em expor a eles o tempo todo quão acima ela está deles, quão patéticos eles são por sequer cogitarem que eles têm uma chance. E ao mesmo tempo ela é uma ególatra que não consegue aceitar a ideia de que exista sequer um homem no mundo que não a coloque num pedestal, que não a adore acima não só de qualquer outra mulher, mas de qualquer outro objetivo, de qualquer outro propósito na vida dele. Tem um ponto na história que a Tomi conhece um cara que, por se achar feio demais, ele se fechou para qualquer esperança com qualquer mulher, de ter um relacionamento amoroso com qualquer mulher, a Tomi inclusa. Então, quando ele conhece a Tomi, ele não sente nada por ela. E isso faz com que ela entre num parafuso. Ela fica inquieta, ela fica confusa, ela não consegue lidar com isso.
e ela fica obcecada em fazer ele sentir algo por ela, em conseguir a atenção desse sujeito. Essa crueldade, essa egolatria é sempre alimentada pelos muitos e muitos homens que estão sempre apaixonados pela Tomie. E aqui tem claramente um efeito sobrenatural ou científico, uma ciência ainda não explicada, ainda não totalmente desvendada, porque é um padrão de paixão, uma forma patológica de paixão que sempre se repete. Nos mais variados contextos, esses padrões de paixão pela Tomie vão se repetir. Esses homens conhecem a Tomie, rapidamente se apaixonam por ela e também rapidamente passam a abrir mão de coisas caríssimas para eles por ela. Eles ficam dispostos a fazer qualquer coisa pela atenção de Tomie. A roubar, a bater em alguém, a matar os outros, a largar a família, emprego, por aí vai. E a Tomie, por sua vez, exige cada vez mais. Mais dinheiro, dedicação, presente, tarefas, devoção, qualquer demonstração de amor possível. E esse crescendo não tem fim. Não existe um ponto de alívio da tensão. A corda continua esticando, esticando. E de alguma forma hipnotizados, esses homens continuam fazendo as vontades de Tomie enquanto percorrem uma espiral de degradação e esticam a corda cada vez mais, e uma hora a corda estoura. E é nesse ponto que eles são tomados por uma monomania assassina, uma fúria homicida, e ficam obcecados em matar a Tomie, acabar com o corpo dela, cortar cada pedaço, dar fim em tudo. Mas a morte da Tomie não alivia a tensão para esses homens, porque ela sempre volta, ela sempre dá um jeito. Depois de morta, qualquer pedaço da Tomie consegue usar qualquer matéria que estiver por perto, orgânica ou inorgânica, para criar uma nova Tomie. A gente vai ver desde Tomies perfeitas até Tomies horríveis, feitas de resto de dedo queimado ou lonas plásticas. O que abre outro tema muito discutido e trabalhado no livro: identidade. Quando nossa consciência e corpo podem ser replicados, quem nós somos? Existe alguma preferência, alguma precedência? Pode ser dada alguma precedência, talvez, ao organismo melhor acabado? Ou ao criado primeiro? Vamos supor que me clonassem e passasse a haver uma cópia minha aqui agora. Eu poderia falar que eu sou o original, o verdadeiro, e esse outro é só a cópia? Ele não vale? E vamos supor, por outro lado, que fossem feitos 2 clones meus e, pro meu azar, este meu eu fosse destruído no processo. Agora, para complicar ainda mais as coisas, por falta de manutenção, uma das cópias saiu meio capenga, saiu meio pelas metades, mas funcional. Dá para falar que a cópia mais próxima do original, seja lá por que critério for, é a nova original? É o novo eu? É o de fato novo Daniel? Complexo, né? Esse tipo de debate que eu gosto muito, que eu adoro, aparece em Tomie mais que uma vez e de várias formas. E eu gostei muito quando esse debate apareceu dentro da obra. Bom, era isso que eu tinha para falar de Tomie, e agora o tradicional para quem que eu recomendo e para quem que eu não recomendo a leitura. Se você gosta de horror gráfico, gore, filmes do Cronenberg, A Mosca, Videodrome, e tudo isso, mas também com um desenvolvimento grande de personagens, também é algo um pouco mais raro em horror, que aparece mais em ficção científica, talvez, que é desenvolvimento de ideias. Tomie é para você, é um prato cheio. Ah, e é importante também gostar da linguagem, que é mangá, quadrinho. É importante que você ou goste ou, no mínimo, esteja aberto à linguagem da obra. Agora, para quem eu não recomendo, se você é sensível a imagens bem gráficas, brutais, não gosta de horror muito explícito, nem pense em ler Tomie. Bom, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se você ainda não se inscreveu no canal ou curtiu o vídeo, esse é o momento aí de apertar os joinhas e sininhos abaixo do vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!